Boa noite para todo mundo. Alguns nós já fomos cumprimentando, né? Outros a gente não cumprimentou. É sempre bom estar aqui porque a gente reencontra fisionomias que faz tempo que a gente não vê e é sempre muito agradável. Então, boa noite para quem está aqui, encarnado ou desencarnado. E para quem está vendo em outros momentos, vai ver por redes sociais, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Estejam bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Né? Quando você falou na prece, para as pessoas que se sentissem à vontade, fechar os olhos, é interessante porque o capítulo nós estamos falando sobre prece. Né? Nós dividimos em 4 partes, né? O capítulo 28. O 27 é sobre prece, que é um capítulo mais teórico, e o 28º, que é o último do Evangelho, é a coletânea de preces espíritas. E quando ele falou que quem ficar à vontade, fechar os olhos, porque é isso mesmo, não tem uma forma. Quem quiser fazer a prece de olho aberto, tudo bem, pode fazer. É que quando a gente fecha o olho, facilita você se introspectar, você se voltar para si. Você não tem estímulo externo e você está, né, mais à vontade para poder se concentrar mais. As pessoas que têm problema de deficiência visual, para elas estão com esse estímulo fechado. Então, para elas, não tem alteração. E para as pessoas que conseguem enxergar bem, isso facilita. Mas não é necessário você fechar o olho, ficar assim, assado. Não tem posição correta para a prece. É interessante isso. Quem ficar à vontade, fecha. Às vezes a pessoa vem pela primeira vez no centro. Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Hoje? Tem? Então, quem vem pela primeira vez... Eu, se estou indo pela primeira vez no lugar, eu vou ficar de olho aberto o tempo todo, porque eu quero ver o que está acontecendo, o que vai fazer, o que vai falar. Então, eu não posso ficar de olho aberto? Pode. Quem quiser fechar, fecha. Quem quiser ficar de olho aberto, pode. E você fez o Pai Nosso, que o capítulo 28º, quem fez a primeira parte, falou do Pai Nosso, que é um modelo de prece muito perfeito, né? Porque também quem fez a prece foi o nosso modelo e guia, Jesus. Jesus fez várias, mas essa é a prece que ele ensinou como modelo de prece. E a gente vai continuar falando nesse capítulo. Semana que vem o Mário vai concluir o capítulo falando as últimas partes. Em princípio, esse capítulo, coletânea de preces, são exemplos de preces. Interessante, quando a gente vai preparar, e a gente sempre sugere que vocês leiam depois o capítulo para vocês fazerem as suas conclusões, sobre o capítulo dessa de coletânea, cada modelo de prece que ele dá como exemplo, remete a gente pensar sobre outras coisas da doutrina. O que faz com que esse capítulo seja muito mais interessante do que muitas vezes a gente pode pensar, que é só uma coleção de preces a título de exemplo. Não, é mais do que isso. É um exemplo, são exemplos de prece, mas elas nos remetem a refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, hoje nós vamos falar do item 42 até mais para frente. Primeiro, e ele divide assim, né? Quem já teve a curiosidade de ler, ou quem está lendo, olhando o capítulo 28, ele divide por temas, por tipos de prece, por situações específicas e dá um exemplo, dá uma explicação, Kardec dá uma explicação, depois tem um exemplo de prece. Então tem que fazer a prece sempre assim? Não, é um exemplo. É uma coleção de preces, é para eu ter uma ideia, para eu fazer a minha prece, do meu coração, do meu sentimento. Mas se eu quiser ler essa prece, repetir com esse motivo, pensando nesses itens, nessas situações que são propostas, também. Pelos que estão em aflição. Interessante, nós temos um capítulo do Evangelho, um capítulo grande, que é o capítulo 5º, fala bem-aventurados aflitos. Aflição é uma coisa que nos incomoda muito, né? As aflições de agora, as aflições do passado, a gente não sabe lidar muito bem com a aflição ainda. A gente foge das aflições. Quando a gente está com um momento de aflição, a gente quer que isso passe, a gente não percebe, né? A gente esquece que isso aqui faz som, né? A gente, às vezes, quer que as coisas saiam da nossa frente como problemas. Só que os problemas são desafios para que a gente possa aprender. E aí, o capítulo 5º do Evangelho fala sobre isso. E aqui ele fala, dirigir os nossos esforços, pedindo aos bons espíritos que seja levantado o moral daqueles que estão sofrendo, encorajando para enfrentar os problemas. Então a dica é essa. Quando eu estou pedindo por alguém que está em aflição, eu estou pedindo não para que o problema saia da vida dele, da frente dele. Eu posso pedir também isso, tá? Porque Deus é muito bom. Deus entende a gente, os bons espíritos nos entendem também. Eu posso pedir para tirar o problema. Mas se eu puder entender um pouco melhor que o problema é uma situação de aprendizagem, eu vou pedir não para tirar o problema,
para eu enfrentar. E se eu vou pedir por alguém que está em aflição, eu vou pedir para a pessoa ter força, ter clareza, ter esclarecimento, que ela tenha amparo de outras pessoas, até no aspecto material, para enfrentar o problema melhor. Então muda o referencial. Considerando que nós somos espíritos encarnados, espíritos que têm uma história, todas as situações que acontecem nessa encarnação são experiências enriquecedoras para nós enquanto espírito. Então essa é uma dica legal. Aí tem um outro capítulo, outro item, para os inimigos que nos querem mal. Esse aqui, esse é difícil, né? Pedir pelo inimigo que nos quer mal. Porque pelo inimigo já é complicado. Agora, aquele que eu sei que nos quer mal, pedir para ele, isso é a materialização da lei do amor. E aí, e olha que interessante, quanto mais a gente pedir para aquele que nos quer mal, que a gente vê como inimigo, a gente pensa que a pessoa nos quer mal. Às vezes a pessoa nem quer tão mal da gente como nós pensamos. Quando eu posso pedir para que ele esteja bem, que ele receba força, que ele tenha amparo em todos os sentidos, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai deixando de ver aquela pessoa como inimigo. Não é legal? Quer dizer, tanto você fazer o exercício de pensar o bem para aquela pessoa, chega uma hora que você, mas por que eu estou desejando o mal para ele? Né? Não desejo mais. A gente vai tendo uma experiência de desejar o bem, e aí você esquece daquela pessoa, daquela categoria de inimigo, e começa a pensar coisas positivas para ela. Ele deixa de ser inimigo. E aí você está se reconciliando com o seu inimigo enquanto você está a caminho, como o Evangelho fala, como Jesus fala. Graça, olha essa aqui, é mais amor ainda. Se pedir pelo inimigo é prova de amor, imagina essa. Graças por um bem concedido aos inimigos. Então eu não só vou pedir para o inimigo estar bem, mas depois que as coisas resolverem, eu vou pedir, eu vou agradecer, porque aquele inimigo passou por uma situação difícil e superou aquela situação. Mais ainda um exemplo de altruísmo. De novo é um exercício. Para a gente poder aplicar aquilo que Jesus fala, que o jugo dele é suave, que o fardo é leve, a gente tem que fazer exercícios. A gente não muda assim de repente. A gente tem que montar mecanismos para nós, enquanto seres humanos encarnados, espíritos encarnados, como que a gente pode fazer experiências para ir de fato melhorando ao longo do tempo e se sentindo melhor com as nossas melhoras. Um exercício é esse, ficar desejando o bem e agradecendo por uma coisa boa que aconteceu por um inimigo. Olha a outra aqui. Para um nascimento, é alguma coisa mais bonita. Para um nascimento. A gente desejar o quê? O progresso, a felicidade futura serão proporcionais ao emprego que derem ao tempo para a sua nova passagem pela Terra. É muito interessante, quando a gente sabe de alguém que está esperando um bebê, quando a gente vê uma mulher grávida, que a gente identifique que a pessoa está grávida, que a gente saiba de alguém que está grávida na nossa família ou conhecido, é sempre muito legal que a gente deseje muito bem para essa pessoa. E vibre coisas boas o tempo todo, nunca é demais. Então a gente vê uma gravidinha, pensa coisa boa. Ah, mas vai fazer? Claro que vai, isso vai chegar. Aquele espírito, porque o processo de reencarnação, o processo de reencarnação é um processo tão bonito. Na literatura espírita, em alguns livros fala sobre isso, é um processo tão lindo. É tão importante o processo de um reencarne, o espírito está voltando para cá. E é uma experiência única de aprendizado e de enriquecimento enquanto espírito. E uma nova vida encarnada que está começando. Então, desejar o bem para essa mãe, para essa criança que vai nascer, é muito importante. E fazer uma prece para um nascimento, e aí, porque são duas coisas, né? É aquele que está nascendo e aqueles que vão cuidar dele. Geralmente, quem vai cuidar dessa criança são os pais biológicos. Nem sempre. Tem vezes que não é o pai biológico, uma mãe biológica. São outras pessoas. É uma avó, uma tia. Ou acontece em milhões de situações. Então, para quem está pegando uma criança no início de um processo encarnatório e está assumindo o compromisso de cuidar, é uma coisa única. E que começa e não tem fim, né? Porque vai, não acaba nunca. Então, o desejo do bem, força para essa criança, para esse espírito que está reencarnando, e por aqueles que estão reencarnados, que vão cuidar desse reencarnante, é fundamental.
É um processo muito importante, é um processo muito mais importante e lindo do que a gente às vezes acaba achando. A gente às vezes vai perceber e vai valorizar o momento do parto e faz aquela festa toda quando nasce a criança. É mais que isso. Aquele é um momento nesse processo todo. E os primeiros meses pós-reencarne é um outro processo que vai se concluindo, de reencarnação plena. Então vale muito a gente vibrar o máximo possível. E muita responsabilidade pensar e vibrar positivo, emitir muito amor para aqueles que vão cuidar, porque a responsabilidade é muito grande. E quando a criancinha começa a crescer, ela começa a mostrar que veio. Porque todo bebezinho é aquela coisinha fofa, né? Às vezes chora muito, né? Então é mais difícil de administrar isso. Mas quando aquele que não chora, o que chora não importa, o jeito é muito fofo. É muito gostoso cuidar de uma criancinha. Mas com o tempo ele vai se mostrando. Aqui veio. O espírito vai manifestando tendências. E aí o papel dos responsáveis, dos pais, daqueles que cuidam, que estão criando, é fundamental. Então, continuar fazendo prece por essas pessoas. E se a gente estiver envolvido no processo, pedir muita ajuda e pedir muito por aquelas pessoas que estão cuidando, para que tenham a clareza de perceber o que tem que trabalhar, o que é bom controlar, o que é bom evitar, o que é bom ir controlando e orientando, porque muita gente não percebe, né? A gente não percebe certas tendências complicadas que aquele espírito está vindo manifestar. E aí o papel dos responsáveis é não ficar passando a mão na cabeça, né? É colocar os limites e etc., que é muito complicado. Mas é um processo interessante. Outro, por um agonizante. Aqui a gente tem uma mania espírita, né? Ou qualquer, a gente vai orar, vou pedir para que Deus leve aquela pessoa. Gente, a gente não é Deus, né? Cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Deus é que sabe a hora de cada um. A gente tem essa mania, mas ele está sofrendo tanto, vamos vibrar, vamos fazer prece para que ele desencarne. Não, a gente faz prece para que aconteça a vontade de Deus. Seja a vontade de Deus feita, sempre e nunca nossa. Nós não sabemos quanto tempo. Nós vamos fazer prece para que a pessoa esteja bem, espiritualmente falando. E que o tempo se cumpra no tempo certo. E o tempo não somos nós que definimos. Isso vem de Deus. Então, fazer uma prece para um agonizante é fazer que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se com menos dificuldades. E que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. No momento de deixar a terra, esse espírito vai levar aquilo que for importante. Não sou eu que vou dizer, mas ele está sofrendo muito, ela está sofrendo muito. Então, a gente estava desejando que ele desencarnasse. Não vamos por aí, né? Acho que a gente não é da nossa alçada. Isso aí é com o Papai do Céu. É Deus que sabe. Então, a gente pede sempre que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E que esse espírito, na hora que ele desencarnar, que o espírito desencarna, né? Ninguém morre, as pessoas desencarnam, ele leve as experiências boas, as que não foram muito boas que ele tenha aprendido, né? E a gente não deseja nada. E tem um outro item aqui, para logo após a morte, que é uma coisa muito comum, né? No meio espírita a gente tem muito esse hábito, e outros grupos religiosos também têm, né? Muitas vezes no velório, na hora que desencarna, as pessoas vão fazer uma prece, né? Em alguns momentos, isso é muito legal, porque aquele ambiente é um ambiente de desligamento. O processo do reencarne é um processo belíssimo. O processo de desencarne é outro processo belíssimo, que nem sempre acontece de maneira tão linda. Às vezes a coisa é meio complicada, às vezes é meio traumático. Então, mais ou menos traumático não importa, mas fazer muita prece para que aquele espírito que está se desligando, que acabou de se desligar, que ele vá em paz, para onde tiver que ir, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a história de vida que ele teve enquanto encarnado. E a gente também não pode julgar. Quem somos nós para julgarmos o que é bom para cada um? E essa coisa E não falar demais, é uma coisa que eu acho que é legal que ele coloca aqui. Não falar muita coisa, né? A gente, às vezes, vai numa situação dessa, tem alguém que desencarna para fazer uma prece, e começa a fazer uma prece gigante, fala um monte, e recita várias orações, e faz um discurso, sabe? É complicado, as pessoas estão muito emocionadas, às vezes não tem clima. Faz uma coisa mais objetiva, não é a quantidade de palavras que vai fazer uma prece mais ou menos eficiente. É a questão do sentimento. Não é por aqui, é
por aqui, pelo coração. Por aqueles que amamos, isso é fácil, né? Fazer prece para aqueles que a gente ama é fácil. A gente sempre deseja o melhor possível. Também é bom a gente tomar cuidado para não querer desejar as coisas, a gente direciona, né? Ah, então a pessoa vai fazer tal coisa, então eu vou desejar que aconteça isso. Não, que aconteça o melhor para ela, de acordo com a história de vida dela, da reencarnação dela e de acordo com a vontade de Deus, né? Isso para concluir, para o suicida. Tem um item aqui. E isso faz a gente pensar uma questão, a gente não julgar. Porque a gente tem essa tendência, né? De, nossa, a pessoa cometeu um crime contra Deus, né? Porque tirar a própria vida é uma das coisas mais graves que existe. Não vamos julgar, a gente não está na história daquela pessoa, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não julga, a gente tem que desejar o melhor para ela, que ela esteja bem, que ela esteja em paz e que ela encontre essa paz o mais rápido possível. Porque a pessoa que chegou nesse ponto, ela está achando que esse ato é para ela encontrar paz. E ela não vai encontrar essa paz. Muito pelo contrário. Vai gerar uma ansiedade, uma angústia muito maior enquanto espírito. Então, desejar o melhor para ela, que ela esteja bem, que ela esteja em paz, que ela seja atendida pela espiritualidade e que ela perceba esse atendimento. Que ela perceba, entenda e se abra para receber o amparo da espiritualidade maior. E a gente colaborar na medida que for possível, mandando um pensamento bom, um sentimento bom. Ah, qual que é o mecanismo da prece? É sentir. Sentir uma coisa boa e direcionar esse sentimento para alguém. Isso é fazer prece. Isso é doar. E tem uma força gigantesca. Que a gente possa exemplificar essas coisas todas e pensar mais sobre isso. O Evangelho é um livro para a gente pensar, a gente refletir. Não é uma obra para a gente ler e ficar analisando só teoricamente, filosoficamente. Podemos fazer isso, claro, mas é para a gente aplicar. Então, quem já leu esses últimos capítulos, esses últimos itens, tudo bem. Quem não, faça isso, que é um exercício muito legal. A gente sempre gosta de incentivar isso, porque cada um vai fazer a sua leitura, o seu entendimento, que é muito, às vezes, mais enriquecedor do que a gente está passando para vocês. E que seja feita sempre a vontade de Deus, nunca a nossa. Que assim seja.